Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre o problema do vinho, né? Tem muitos evangélicos aí, meio cachaceiros, né? Querendo defender que os evangélicos têm que tomar vinho porque não tem nada demais e não é um problema ou coisa parecida, né? E eles fazem isso baseados num sujeito, né? Um sujeito que há tempos atrás foi pastor da igreja presbiteriana e que fez muito sucesso e criou um séquito de seguidores, criando seu próprio seminário. Esse sujeito adulterou e automaticamente saiu da igreja, né? Pode-se dizer assim, e foi acusado de outras coisas também. Recentemente, há cerca de mais ou menos um ano, esse sujeito foi a um programa de televisão e elogiou uma pedófila, né? Elogiou uma pedófila e com isso ele estava elogiando a pedofilia como a forma de iniciação sexual, mas assim, desejável de uma criança. Ou seja, esses sujeitos que defendem o uso do vinho, né? O vinho, veja bem, vinho bebida fermentada. Eu vou esclarecer para você essa questão daqui a pouco. Mas os que defendem o vinho fermentado, o uso do vinho fermentado, eles na verdade estão seguindo boa parte desse sujeito. Temos alguns sujeitos de fora também que estão seguindo por essa linha de apostasia da mesma forma. Mas eu quero pensar com você sobre a questão do vinho, porque nós vemos muitas famílias que são destruídas tanto pelo vinho, que é uma porta, é como a maconha, é a porta de entrada para as drogas, o vinho é a porta de entrada para outras bebidas, né? Não vai dizer que não, assim como a cerveja também é, né? Alguns vão entrar pelo vinho, outros vão entrar pela cerveja, mas é a mesma coisa, são portas de entrada. E os evangélicos brasileiros não bebem de modo geral, tirando com algumas exceções daqueles evangélicos mais antigos, né? Mais tradicionais, que são lá, digamos, aqueles que vêm mais da reforma, né? Mas trazem isso como um costume. Mas se eles trazem isso como um costume, é uma coisa. Agora, outra coisa é esse cara pegar esse costume que ele tem e fazer apologia disso no meio evangélico. Defender que o costume dele de beber bebida alcoólica, né, e fermentada é algo favorável e que todos os evangélicos deveriam praticar. E é isso que esses sujeitos têm feito. Têm defendido o uso de bebida alcoólica entre os evangélicos, alegando vários textos bíblicos. Alegando vários textos bíblicos que falam de vinho. Isso parece até razoável se você for olhar por uma hermenêutica mal feita. Mal feita. Uma hermenêutica mal feita. Mas se você for olhar direito, você vai ver que não é assim. Eu te dou uma pequena pincelada sobre o que é hermenêutica. Hermenêutica ela trata daquilo que é fechado, é hermético, né? E ela é o estudo daquelas coisas que estão de alguma forma fechadas. Fechadas não que elas sejam fechadas, mas que para você elas estão fechadas. Seja por diferença de tempo, né? Diferença de lugar, diferença de cultura, diferença de tecnologia mesmo, que é o que nós vamos falar aqui. A tecnologia gera essa diferença. Então você tem que analisar várias coisas e não só o texto, né? Você vai analisar o texto, vai analisar textos que estejam dentro daquele contexto, né? Por exemplo, quando você vai analisar a Bíblia, você analisa outros versículos dentro da Bíblia. Mas nem sempre esses versículos conseguem responder a todas as perguntas, porque estes versículos eles entendem, né, o contexto como pressuposto do que ele está falando, ou seja, aquilo ali é normal e não está preocupado em esclarecer aquilo. Então você tem que procurar o esclarecimento daquilo, que é o caso dessa questão do vinho. Se você ficar somente pensando que você vai encontrar todas as respostas sobre o vinho lendo a Bíblia sem entender o contexto, você não está fazendo exegese, você está fazendo exegese, né? A diferença entre exegese e exegese está no nome da palavra, né? Logo no prefixo inicial, diz o seguinte: exegese é você pegar o que está fechado aqui e tirar para fora e revelar aquilo.
Ou seja, quando você diz assim, ex fulano de tal, ex isso, porque saiu de alguma coisa, não estava mais lá e agora todos veem que ele não é mais aquilo, né? Então, naquela coisa que estava fechada num determinado contexto, saiu. Ex, né? Exegese, né? Agora, exegese, no grego, ex significa dentro, né? Quando você coloca dentro daquela coisa aquilo que você pensa, aquilo que você imagina. Então, o que está acontecendo com essa questão do vinho é que estão fazendo muita exegese, colocando dentro do texto bíblico coisas que não estão propriamente no texto bíblico. Elas aparentemente estão, mas estão fazendo uso da ignorância das pessoas para tentar fazer parecer que aquilo ali é o que a Bíblia diz, mas não é. Então, vou tentar ser mais sucinto, porque eu já fiz uma introdução bem longa. Primeira coisa que você tem que saber, ali nós estamos falando, quando falamos de vinho, estamos falando de um problema de tecnologia, tá? Nós não estamos falando de um problema de comida ou de coisa parecida, estamos falando de um problema de tecnologia, né? A comida está envolvida sim, e a bebida, mas é um problema de tecnologia. Se você chega hoje, você tem sua geladeira, você tem seu freezer para preservar as coisas. Alguns produtos eles vêm embalados de tal forma que você pode ficar às vezes meses com ele ali guardado, que ele não vai estragar. Por exemplo, sardinha em lata. Você pode comprar sardinha em lata, muita sardinha em lata e guardar, porque ela não vai estragar de uma hora para outra, ela leva muitos meses para estragar. Né? Outra coisa, sei lá, de repente café, não sei quantos meses são, mas leva alguns meses para estragar. Leva alguma diferença. Nós temos hoje métodos de conservação um tanto quanto mais elaborados que aqueles antigos, embora algumas coisas se baseiem nos métodos antigos também. Até porque muita coisa para ser conservada também precisa de sal, né? Então, alguma coisa vem de lá, de trás para hoje, né? E quando você pensa que você tem algumas coisas que você conserva, você usa tecnologias específicas. Por exemplo, a carne. A carne, quando você conserva ela fresca, você conserva ela na geladeira, ou no frigorífico, ou no freezer, né? Se você quiser conservar por mais tempo ela fresca, em termos, né? Você coloca no freezer, ela vai durar vários meses e você depois pode descongelar e utilizá-la. Interessante isso, né? Mas antigamente não tinha essas coisas. Antes, vou te dar um exemplo aqui meio esquisito, mas você vai entender depois porque eu vou falar isso. Você sabe que a carne que a gente salga, que faz a carne seca, como a gente chama, é a carne de segunda, não é a carne de primeira. Por quê? Porque o boi tem menos partes como carne de primeira. E aí a carne de primeira é a carne mais macia, mais saborosa, que quando abatem o boi, ela é consumida imediatamente. E, por exemplo, temos o filé mignon, né? O filé mignon, quando ele vem para o açougue, às vezes no boi inteiro, é aquela parece que aperta ali da coluna do boi, assim, aquela carne, né? E se você deixa pendurado aquilo ali, você corre o risco de ratos comerem aquele filé mignon, sabia? O rato não vai atacar as outras carnes como ataca o filé mignon. O filé mignon é o preferido do rato, porque é uma carne boa, para você ver como a carne é boa, né? Então você nunca vai fazer carne seca de filé mignon. Pode até acontecer para uma coisa muito especial, para dar valor ainda àquilo, né? Você pode salgar aquilo para dar um valor, mas não para simplesmente preservar. E o que acontecia antigamente, já há algum tempo isso acontece, mas não há tanto tempo, as pessoas tinham métodos de preservação dos alimentos. Isso é a primeira coisa que você precisa entender, é um problema tecnológico, né? Como não existia geladeira, não existia freezer, não existia outros tipos de modos de conservação, eles usavam o que era possível. Por exemplo, a carne poderia ser salgada, mas antes eles comiam a carne fresca, né? A carne de primeira, por isso que a carne de primeira, de segunda, porque só ela era feita para ser preservada, ela era comida em segunda instância, em segundo processo, né? Até porque essa salga, ela surge de necessidade das pessoas. As pessoas
né, antigamente, né, especialmente na Europa, em outros lugares, até em alguns lugares da América também, mas aqui no Brasil talvez nem tanto, mas era necessário preservar alimento, porque tinha uma época adequada para a safra de determinados alimentos, determinados animais. Você não podia abater os animais em qualquer época, porque eles tinham época de procriação e coisas desse tipo. Então você abatia os animais em determinada época e aquela carne você tinha que fazer algum processo para preservá-la, por exemplo, né? Isso falando da carne. Eu quero deixar bem claro esse processo da carne, porque eu vou fazer uma comparação no final para você entender. Outra forma de se fazer era através de defumando carne. Você botava carne ou outras coisas. Você botava num fogão de lenha e aquela fumaça que subia penetrava nos embutidos, geralmente são para embutidos, que ficavam em cima do fogão de lenha e preservava eles. Também é uma forma de preservar através da defumação, né, digamos assim. E ainda, além disso, nós podemos encontrar outros tipos de preservação, como por exemplo, carne de porco, você colocar na banha, né? Tinha um tipo de preservação que era o seguinte, você pegar uma lata de 20, né? Que eu acho que hoje em dia muita gente sabe nem que é uma lata de 20 litros, né? Aquelas latas quadradas e tal. Antigamente o pessoal usava muito para fazer balde, né? Em comunidades e tal. E aquela lata de 20 enchia de banha de porco. E dentro da banha de porco colocava as peças de carne. E a pessoa, com o tempo, ela ia usando a banha, né? Conforme fosse, e tirava a carne. E aquela carne estava preservada. Aquela carne não estava destruída, consumida, ela estava preservada dentro da banha. É um método também. Outro método para fugir um pouco das carnes, né? Já falei muito de carne, podemos dizer o método de conserva de legumes. Muitos legumes são conservados, né? Em conservas e ficam muito tempo naquela situação. Você procurar aí vídeos no YouTube, você vai ver como conservar legumes, inclusive cereais, né? Feijão, arroz. Se você fizer um determinado tipo de tratamento, você vai conseguir conservá-los por muito tempo. É bem interessante isso. Existem técnicas de conservar coisas, cereais, legumes e coisas assim. Frutas, por exemplo, frutas cristalizadas. As frutas cristalizadas também são uma forma de se preservar várias frutas por um bom tempo, né? Então, alguns não gostam muito de frutas cristalizadas, mas é um negócio legal, frutas cristalizadas. O bacalhau é o quê? Peixe salgado, né? Voltei um pouquinho para carne, mas é peixe, né? O bacalhau é peixe salgado e existe há milhares de anos o bacalhau, né? Então as pessoas salgavam o peixe que era pescado numa época específica para preservar durante o ano, né? O bacalhau, por exemplo, é isso, né? Uma técnica de preservação. Vamos para outra, só para dar exemplos. Outra técnica de preservação que nós podemos citar também, deixa eu pensar aqui, não me vem nenhuma na memória agora, não vem mais nenhuma, mas se você pesquisar você vai ver mais muitas. Mas o vinho, na verdade, era o quê? Era uma técnica de preservação do suco de uva. Exatamente como se preserva a carne seca, se preserva outras coisas, né? O vinho era o suco de uva preservado. Por isso que você não encontra na Bíblia tradução de vinho, suco de uva, porque essa diferença de vinho, suco de uva é uma diferença industrial. A indústria criou essa diferença. Antigamente, vinho e suco de uva eram exatamente a mesma coisa, certo? Só que o suco de uva preservado por mais tempo, ele acabava fermentando, né? E o fermento, o teor alcoólico fazia com que ele se preservasse, certo? Então entendemos aí que a bebida alcoólica era, na verdade, para a preservação da safra daquela coisa que foi plantada e que precisava ser preservada e consumida por mais tempo. É interessante também que vinho também não se faz somente de uva. Vinho você pode fazer de qualquer fruta. Então, primeiro alerta aí. Quando você vê alguém dizendo assim, nós só bebemos vinho porque o vinho é permitido na Bíblia e tal, cuidado.
Porque ele diz para você beber vinho, mas ele não te diz que o vinho se faz de qualquer fruta. Ele diz que o vinho é da uva, né? Que o vinho da uva Jesus bebeu e tal, mas vinho se faz de qualquer fruta. Fui pesquisar e descobri isso. E se você faz o vinho de qualquer fruta e você começa tomando o vinho da uva porque está mal orientado quanto à questão bíblica, você vai começar tomando o vinho da uva, daqui a pouco você vai tomar o vinho do pêssego, ou não sei do que, ou não sei do que lá. Daqui a pouco você está bebendo vinho de muitas coisas. Ah, sim, lembrei um exemplo aqui. Frutas secas também, aquelas frutas figo seco, tâmara seca e coisa assim, também é uma forma de preservação. Então você acaba sendo levado gradativamente a a provar outros tipos de vinho, né? Que você sai do vinho da uva e vai para outro tipo de vinho. Se você for para outros tipos de vinho, meter o pé na jaca é fácil, entendeu? Meter o pé na jaca é fácil, né? Então, cuidado com isso. E vocês vão ver vários textos da Bíblia falando sobre vinho. Teve um livro que eu li que fazia todo inventário das milhares de vezes que aparece a palavra vinho na Bíblia, né? E todas essas vezes são praticamente inconclusivas, exceto uma que eu vou falar para vocês aqui. Exceto uma que é fundamental para entender isso. Porque o vinho, na verdade, ali, o vinho significa o suco de uva preservado, né? Vinho era sinônimo de suco de uva, não tem diferença, tá? É sinônimo de suco de uva. Só que quando ele era preservado durava mais, só isso, ele fermentava, certo? Agora vamos entender uma coisa. Se Jesus multiplicou o vinho e o vinho era melhor, qual era o vinho que Jesus tinha preservado? Era o vinho com fermento ou sem fermento? Aí você tem que entender se é uma técnica de preservação e o que é melhor é o que vem primeiro e não o resultado posterior da preservação, então automaticamente o vinho que Jesus fez era o vinho sem fermento, sem fermentação, sem álcool, certo? Sem álcool. E quando você percebe isso, tem outro componente envolvido aí. Quando Jesus representa aquele vinho como sangue dele, ele está representando o quê? Uma coisa que tinha fermento ou uma coisa pura? Ele queria representar uma coisa pura, sem fermento, sem contaminação. Porque um pouco de fermento contamina toda a massa, certo? Então, quando Jesus trata do vinho, está tratando do vinho novo, como nós dizemos, né? Que vinho e suco de uva é a mesma coisa, bota isso na sua cabeça. Na Bíblia, ali, vinho e suco de uva é a mesma coisa. E é interessante que Jesus faz esse milagre, transforma vinho novo, porque o mestre Sala e diz: este vinho que tu fizestes é melhor do que o outro, deste vinho que o noivo pôs, é melhor que o outro, que ele não sabia que Jesus tinha transformado água em vinho, né? E por que era melhor? Porque era mais novo do que o outro. Percebe? Porque ele não tinha passado por preservação. Era vinho fresco, né? O vinho fresco. Não era o vinho preservado, era um vinho fresco. Então ali já é um sinal de que o vinho fresco, ou seja, o que nós chamamos hoje de suco de uva, é melhor do que o vinho fermentado, pelo próprio Jesus. Vamos continuar isso aí. Quando você vê as questões da fabricação de vinho caseira, por exemplo, a receita que eu fui buscar e encontrei, você pega o suco de uva, você vai fazer aquela maceração e tal, essas coisas, e para ele continuar produzindo como vinho, deixar de ser suco de uva mais rápido, você vai colocar açúcar, porque é o açúcar que alimenta o que faz o fermento, né? E vai colocar fermento. Quando você coloca fermento e açúcar, automaticamente ele começa a degradar e produzir álcool, melhor dizendo, e produzindo álcool ele preserva mais aquele composto, né? E preservando esse composto com o álcool, hoje em dia se coloca até açúcar. Coloca açúcar para que aquele processo seja mais rápido e coloca-se fermento para que o processo seja mais rápido. Não é como era antigamente, que simplesmente se guardava e, além disso, se deixava o menos de tempo possível para que não fermentasse tanto. Outra coisa interessante, o vinho tem 2 processos de fermentação. Tem o primeiro processo de fermentação,
onde ele é aeróbico, significa que ele tem que pegar muito ar, certo? Ele tem que estar aberto em talhas, por exemplo, né? E aquelas talhas ele vai pegar ar e ali o processo de fermentação ocorre. E existe outro processo que é anaeróbico, ou seja, você vai fechar o vinho, o recipiente que tem o vinho, e vai tirar um sifão. Esse sifão vai estar dentro de um balde d'água, por exemplo, se for feito um processo em casa, e vai sair dali um gás carbônico. Gás carbônico vai ser produzido e sair do vinho. Por isso que Salomão diz, não olhe para o vinho quando ele se mostra movimentando no copo, brilhoso no copo, com aquelas que são as bolhas que estão subindo, são a fermentação que está ocorrendo. Então ele diz, não olhe para o vinho fermentado, né, que está ocorrendo a fermentação, cuidado com isso. E é interessante, continuando ainda, a gente perceber que o vinho no tempo de Jesus, ele era feito de uma forma para ser consumido da melhor forma pura, né? Tanto é que nessa multiplicação do vinho de Jesus, o que Jesus pediu para eles? Jesus pediu talhas, e eles trouxeram talhas. A talha, para quem não sabe, é um pote, um vaso que tem uma boca grande, né? E tem uma boca grande por quê? Porque esse vinho mal tinha entrado em fermentação. Era um vinho novo. Só o fato da boca do vinho ser grande significa um processo anaeróbico ainda. O início melhor dizendo, um processo aeróbico. O vinho mal tinha fermentado. Então ele estava num processo aeróbico. Então não era um vinho fermentado. Porque se fosse um vinho fermentado, ele estaria em garrafas, né? Seria outra vasilha. Então, mais um detalhe interessante para você entender que isso as pessoas não explicam, só ficam pegando a palavra lá vinho, que significa suco de uva, literalmente, porque eles não faziam essa diferença, simplesmente não faziam essa diferença, eles simplesmente chamavam as duas coisas da mesma coisa, e o suco de uva era preservado, e esse álcool era usado para preservar aquela safra durante muito tempo, porque não existia outro meio de se preservar isso, a não ser pela fermentação. Entretanto, as pessoas preferiam o vinho que não estava fermentado, o vinho novo. Então, tem vários outros detalhes aí que você pode notar, mas observamos que o vinho que se consome atualmente é um vinho de preferência fermentado. As pessoas querem o vinho fermentado e que tenha muito álcool, ou algum álcool. É interessante observar que a Bíblia, quando fala de vinho, ela usa muitas vezes o termo doce, vinho doce, não é? Então, a doçura do vinho, você vai ver várias vezes, não vou nem pegar aqui, você pode pegar vai em casa, pega uma concordância bíblica, né? E olha lá, vinho, você vai ver muitas vezes a palavra doce vinculada à palavra vinho. Por que isso? Porque quanto mais fermentado o vinho, menos doce ele é, mais seco ele é. O vinho doce significa vinho novo, porque ele tem muito açúcar. O açúcar não produziu álcool. Entendeu? Se o vinho é doce, automaticamente ele não é tão fermentado. Embora hoje tenha vinhos doces aí, de alguma forma, não entrei em tantos detalhes químicos. Mas para aquele tempo, automaticamente entendia-se que o açúcar era o açúcar da própria uva, né? E sendo o açúcar da própria uva, esse açúcar ele ia sumindo conforme o vinho ia se fermentando. E o vinho, quanto mais fermentado, menos doce ficava. E o fato da Bíblia citar doçura do vinho significa que é um vinho não fermentado ou pouquíssimo fermentado, certo? Ou pelo menos iniciando uma fermentação ali em algum momento, certo? Mas quando a Bíblia condena o vinho, é quando o vinho está na sua fermentação mais avançada. Percebe a diferença? Quando Jesus fala também de odres novos e odres velhos, ele está dizendo que o vinho, ele está falando, se referindo à fermentação do vinho, para comparar a fermentação do vinho negativamente ao fermento dos fariseus, né? Ora, se Jesus fala que a fermentação do vinho é como o fermento dos fariseus sobre odres novos e odres velhos, vamos destrinçar isso um pouco. Os odres, eles eram de couro, né? E quando se colocava vinho novo neles, o vinho fermentava e o odre também se estendia, né? Mas o vinho novo estendia o odre e ficavam os dois equilibrados.
Agora, quando botava vinho novo em odres velhos, quando o vinho fermentasse, o odre não iria aguentar a extensão, porque ele já estava usado e já estava também dilatado. Então esses odres se romperiam. E Jesus fala disso se referindo ao fermento dos fariseus, ou seja, ele quer dizer também que o vinho fermentado, o fermento em si, representa alguma coisa que não é boa. Embora em outro momento ele também use o termo de fermento para se referir ao fermento na massa, que uma mulher coloca e leverda toda a massa, né? E faz pão e tal, coisas assim. Então tem coisas diferentes para se observar. Mas agora, voltando ainda, nós podemos ver se o vinho é doce, automaticamente o vinho não é fermentado para aquela época. Hoje eu não pesquisei tão a fundo todas as técnicas para vinhos doces e vinhos rascantes ou essas coisas assim. Mas dizem que os vinhos doces pegam mais, né? Por que será? Será porque essa adição propriamente de açúcar, que além do açúcar junta-se ao álcool, né, que foi produzido pelo fermento adicionado, você não sabe como foi feito exatamente, né? Então, esse caso aí eu vou deixar em aberto, não vou entrar muito nesse detalhe, porque não faz muita diferença para a minha argumentação. Agora, chegando a esse ponto, nós vamos lá em Atos. Acho que eu já dei para provar para vocês o suficiente, né, com os argumentos, de que o vinho novo é o suco de uva sem fermento. E a fermentação era simplesmente uma técnica de conservação, assim como tantas outras, resumindo até agora que nós vimos. E que se o vinho era doce, automaticamente o vinho era novo, porque quanto mais ele fermenta, mais açúcar ele perde, porque o açúcar vai sendo transformado em álcool. Então, quando a Bíblia fala em vinho doce, o dulçor do vinho, automaticamente está falando de vinho novo. Mas eu quero pegar com vocês Atos 2, que é um texto bem conhecido, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o Pentecostes em si, tá? Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês bem interessante. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, até aqui você vê que os apóstolos receberam, não só os apóstolos, discípulos, né? Receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas, né? Falaram em outras línguas. É interessante que essas outras línguas são idiomas de pessoas, idiomas de varões que estavam ali em Jerusalém naquele momento para aquela festa do Pentecostes, que era uma festa que vinham judeus de todo o mundo para Jerusalém para participar daquela festa. Então tinham judeus que mal falavam o próprio idioma, né? Mas entendiam seus idiomas de origem, que nasceram em outros lugares e estavam começando a perder o próprio idioma lá aramaico, né? Anterior deles, e falavam outros idiomas. E é interessante que em Jerusalém estavam habitando os judeus, versículo 5, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ora, tinham judeus de todas as nações, né? Como eu falei. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja bem, cada pessoa de um lugar diferente, com uma língua diferente, os ouvia falar na sua própria língua. Mesmo eles sendo judeus, eles eram judeus, mas eram nascidos em outro lugar, porque teve uma diáspora dos judeus e tal, antes disso, com a Babilônia, que levou eles para fora, e por aí vai, né? Não vou entrar por esse assunto. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Por que eles diziam isso? Porque os galileus não tinham aquela fama de serem estudiosos, eram pessoas que eram até desprezadas pelos judeus, né? Seria como se nós brasileiros tivéssemos entre nós um povo desprezado entre nós, e existem alguns povos que são desprezados. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo faz troça com São Gonçalo, né? Você mora em São Gonçalo é horrível e tal, né?
Ah, mas é uma brincadeira. Mas, de certa forma, é um desprezo. Pode vir alguma coisa boa de São Gonçalo, né? Poderiam dizer assim. Né? Então, é uma brincadeira que a gente nem liga. A gente leva na brincadeira mesmo, porque carioca não tem muitas essas coisas, né? Muito disse-me-disse, né? Então, a gente vê isso é uma brincadeira que poderia acontecer. E aqui, no caso, era uma brincadeira, mas com um certo preconceito mesmo, né? Que eles achavam, como é que esses caras são galileus e estão falando nossas línguas como se fossem pessoas doutas, né? E diz partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, e todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Ou seja, gente de todo o mundo antigo estava ali, e eles estavam falando nas suas próprias línguas. A dúvida aqui é se os apóstolos falavam e aqui havia uma tradução assim espontânea do Espírito Santo, chegava aos corações das pessoas, as pessoas entendiam, ou se eles falavam o próprio idioma. Existe uma dúvida quanto a isso aí, mas de certa forma eles ouviam na sua própria língua. E todos maravilhados estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que isto quer dizer? Ou seja, eles estavam maravilhados com aquela maravilha, com aquilo que Deus fez, né? E logo no versículo 3 diz: e outros zombando diziam: estão cheios de mosto, né? Por que eu quis falar isso aqui? Mosto aqui é o vinho, né? Eu botei esse termo mosto aqui. Estão cheios de vinho, estão bêbados, né? É interessante que em toda a Bíblia você vai encontrar vinho se referindo a vinho não de forma muito específica, né? Vai se encontrar de forma meio genérica, a maioria das citações é genérica. Mas essa aqui é muito específica. Esse termo que é traduzido como mosto significa literalmente vinho novo, vinho recente, suco de uva, né? Ele está dizendo aqui que eles estão cheios de suco de uva, estão bêbados com suco de uva. Essa expressão como é uma zombaria, né? Ela é equivalente a nós dizermos hoje que uma pessoa está muito alegre e só bebeu Coca-Cola, não bebeu nenhuma coisa errada, a não ser que tenha botado na Coca-Cola dela. Mas essa pessoa só bebeu Coca-Cola e a gente diz: tá cheio de Coca-Cola na cara, a gente tá bêbado de tanta Coca-Cola, né? Por exemplo. Mas isso é só uma brincadeira, uma zombaria. E foi isso que eles fizeram. Por quê? Porque eles não poderiam estar bêbados de vinho novo. A palavra grega aqui é literalmente vinho novo. E é a única que aparece. E, por incrível que pareça, aparece numa zombaria. Porque a zombaria, você vai dizer: mas é uma zombaria, sim. Mas a zombaria ela é muito específica para mostrar um certo absurdo. Então, como eles queriam mostrar um certo absurdo, eles tinham que definir que tipo de vinho era esse. Era o vinho que não embriagava, o vinho novo. Então, nós vemos aí que existia o vinho que não embriagava, o vinho novo. Está aqui na Bíblia. Ou seja, vinho, de um modo geral na Bíblia, é o suco de uva. E esse preservado ficava, então, de certa forma, ali com suas condições preservadas, né? E é uma coisa interessante que você pode pensar assim: é mais o vinho para cozinhar, ou sei lá, outra coisa para cozinhar, né? Depende, né? Eu acho que não vejo muito problema porque não há o álcool, mas não aconselho você a usar para não escandalizar as pessoas, né? Porque quando joga na comida, automaticamente aquilo pega fogo e o álcool vai embora. Então, some o problema. Mas qual é o grande problema? As pessoas estão pegando essa questão de usar vinho, que, como você vê, é uma porta de entrada para outras bebidas no meio evangélico, né? E estão se apegando a isso como se fosse uma coisa bíblica, usando uma hermenêutica errada. Ou seja, estão colocando dentro da Bíblia coisas que a Bíblia não diz, porque não estão analisando as coisas dentro do contexto da Bíblia. Não foram pegar livros de história do vinho e ver como o vinho era feito. Pelo menos isso. Aí você vê, os caras chegam na internet e botam um monte de versículos. Aqui o versículo do vinho, versículo do vinho, versículo do vinho. E esses detalhes todos que eu te falei, o cara não te diz. Ou seja, ele não faz uma exegese do texto. Ele faz uma exegese, ele corrompe o texto. E o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que não devemos beber. E por que os evangélicos não bebem? Você poderia beber um pouquinho e não se embriagar? Em tese, sim.
mas nem Noé conseguiu não se embriagar. Ora, Noé era o homem mais justo sobre a terra, tanto é que daquela geração dele todo mundo morreu. Todo mundo morreu no dilúvio, só ficou Noé e sua família. Noé era o homem mais justo sobre a terra. Se você queria uma pessoa que você podia confiar, era Noé. Se Noé dissesse sim, era sim, se dissesse não, era não. Mas Noé, quando bebeu o vinho, se embriagou. E aí? Você é mais forte do que Noé? Você é melhor do que Noé? Se tivesse um dilúvio hoje, você e sua família se salvariam? Será? Só você? Só você. Só você e sua família. Todos os outros morreriam, só você e sua família se salvaria? Se você chega a esse ponto de ser igual a Noé, de ser uma pessoa igual a Noé, que eu acho muito difícil, eu não sou, imagino que você também não seja, não era uma pessoa singular que andava com Deus, então devemos tomar cuidado com isso, não querer usar determinados pontos para obscurecer as coisas. E devemos tomar cuidado também porque nós não bebemos, porque existem pessoas que têm uma fraqueza pelo álcool. E essa fraqueza pelo álcool na vida dessas pessoas destrói as suas famílias, destrói as suas finanças, destrói tudo que ela constrói, destrói a sua moral perante a sociedade. E precisamos ser, como igreja, exemplo para os santos. Exemplo para os santos, para os separados. Ou seja, nós nos separamos do mundo e quando nos separamos do mundo também nos separamos do vinho, da cachaça e de todas essas coisas. Agora, você que não se separa disso e que quer entrar para isso, que faz essa interpretação louca da Bíblia sem considerar as outras variantes importantes na exegese do texto, você está totalmente errado. E você que é um cristão e que ouve essas interpretações e que ouviu o que eu falei aqui, eu não fiz um esboço porque eu quis falar de cabeça, né? Então pode ser que eu tenha repetido algumas coisas algumas vezes e peço desculpa por isso, mas é necessário algumas coisas serem enfatizadas para que você perceba que o problema não está no suco de uva, né? O problema está na tecnologia. Você não precisa mais dessa tecnologia para preservar o suco de uva, tanto é que o suco de uva vem em garrafa sem fermentação. Você não precisa mais dessa tecnologia da fermentação alcoólica. Então, por que querem a fermentação alcoólica? Simplesmente para manter concupiscência da carne. Quando você vê uns caras defendendo isso, eles dizem, eu bebo com minha esposa, bebo em tal lugar, bebe com a esposa, já está bebendo com a esposa para ficar alegrinho, né? Então, já está mostrando aí que o objetivo não é muito bom, né? Então, embora seja com a esposa, mas cuidado com isso, cuidado com isso. Cuidado com essas novidades que vêm, porque como eu disse, vem daqueles caras que acham que a pedofilia é legal, que acham que o homossexualismo na igreja é legal. É dessa mesma linha que vem essa defesa do álcool e da bebida na igreja. Espero que eu tenha sido claro, que eu tenha falado bem para você, embora talvez eu tenha sido um pouco prolixo, mas que Deus o abençoe e que transforme a sua vida. Se você bebe bebida alcoólica, esse é um bom motivo para você não beber nunca mais e saber que, fazendo assim, você está demonstrando verdadeiro amor aos servos de Deus e àqueles que precisam da sua ajuda. Porque lá em João, diz o seguinte: aquele que não ama o seu irmão, não ama a Deus. Então, se você prefere beber bebida fermentada do que amar a seu irmão fraco, você não ama a Deus, você não é crente coisíssima nenhuma. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.